pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, nós vamos continuar aqui resolvendo as questões da apostila do curso preparatório para o concurso da Prefeitura de Glaucilândia. Nesse vídeo, eu vou resolver a questão número 9, que aborda o estudo dos números. Bora lá? Gente, olha que questão interessante. Diz assim, ó, seja x igual 0,015 sobre 0,0003 mais 0,01 sobre 0,002, tudo isso aqui dividido por 0,5 sobre 0,01. Simplificando-se essa expressão, obtém-se qual dessas alternativas? Pessoal, vamos pegar essa expressão, vamos colocar aqui. Primeiramente, gente, observe que nós temos aqui frações e nós temos aqui número decimal. Para ficar mais fácil, nós vamos converter todos os decimais para fração. E como que a gente faz para converter decimal para fração? Primeiro, nós vamos colocar um traço de fração. Em seguida, nós vamos escrever no numerador o número aqui sem a vírgula. Então, olha só, eu vou pegar esse número e vou escrever sem a vírgula. E, finalmente, no denominador, eu vou colocar o número 1 seguido de tantos zeros quantas forem as casas que estão depois da vírgula. Parece que é confuso, mas olha só, o que eu devo fazer primeiro? Colocar um traço de fração. Então, pronto, coloquei aqui um traço de fração. Vou pegar esse número aqui e vou converter ele para uma fração. Então, agora eu vou tirar essa vírgula daqui. Então, esse número aqui sem a vírgula é o 15. Então, na parte de cima eu vou escrever o número sem a vírgula. Já na parte de baixo, aqui no denominador, eu vou colocar 1. E vou contar agora quantas casas que eu tenho depois da vírgula. Repare, eu tenho 1, 2, 3 casas. Portanto, eu vou colocar aqui seguido de 3 zeros. Pronto, então o número 0,015 é o mesmo que escrever 15 sobre 1000. Veja esse aqui, vou fazer a mesma coisa. Então eu devo colocar um traço de fração. O que eu faço agora? Na parte de cima eu escrevo esse número sem a vírgula. Então tirando a vírgula aqui, esse número será o 3. Já embaixo eu vou colocar 1. E vou contar quantas casas eu tenho depois da vírgula. 1, 2, 3, 4. Portanto, aqui eu vou colocar 4 zeros. Assim, esse número 0,0003 é o mesmo que 3 sobre 10.000. Agora vamos fazer com esse daqui. Então, eu vou colocar um traço de fração. Na parte de cima aqui eu vou escrever esse número sem a vírgula, portanto vai ficar 1. Na parte de baixo eu vou colocar 1 seguido de quantos zeros? Como são duas casas decimais, eu vou colocar 2 zeros. Portanto, 0,01 é o mesmo que 1 sobre 100. Agora esse. Do mesmo jeito, eu vou colocar um traço de fração. Na parte de cima aqui eu vou escrever esse número aqui sem a vírgula, portanto vai ser só o 2. Na parte de baixo eu vou colocar 1 e vou contar as casas que estão depois da vírgula. 1, 2, 3. Portanto, aqui eu vou colocar 3 zeros. Então, 2 sobre 1000. Agora aqui, 0,5. Vou colocar um traço de fração. Na parte de cima eu vou escrever esse número aqui ó, sem a vírgula. Então, é 5. Na parte de baixo eu vou colocar 1 e vou verificar quantas casas que eu tenho depois da vírgula. Uma só. Então, aqui eu vou colocar um zero. E, finalmente, esse daqui, que eu também vou colocar um traço de fração. Na parte de cima eu escrevo o número sem a vírgula, portanto vai ser 1. Na parte de baixo eu vou colocar 1. E quantas casas que eu tenho depois da vírgula? 2 casas, portanto aqui 2 zeros. Pronto, então nós transformamos todos esses números decimais que estão aqui em frações decimais. Agora veja bem, 0,015 sobre 0,0003 é o mesmo que 15 sobre 1000 sobre 3 sobre 10.000. Então vamos escrever isso aqui. Então nós temos essa fração sobre essa fração. E o que eu faço quando eu tenho fração sobre fração? Conservo a primeira fração e multiplico pela outra invertida. Então aqui está 3 sobre 10.000 vezes, então vou multiplicar por 10.000 sobre 3. Então invertemos isso aqui. Repare que eu posso cancelar aqui, ó, 3 zerinhos de cá com 3 zerinhos de cá. E 15 simplificando com 3 sobra 5 aqui. 5 vezes 10, 50 sobre 1, sobrou lá embaixo 50. Pronto, então o resultado disso aqui deu 50. Agora eu vou pegar esse daqui. Observe, pessoal, aqui eu tenho 1 sobre 100 sobre 2 sobre 1000. Logo aqui vai ficar 1 sobre 100 sobre 2 sobre 1000. Fração sobre fração, eu conservo a primeira e multiplico pela outra invertida. Posso cancelar esse 2 zerinho com 2 zerinho. E veja, aqui vai sobrar 1 vezes 10, vai ficar 10. 10 por 2 aqui sobra 5. Então, o resultado aqui deu 5. Então, o resultado disso aqui foi 5. E, finalmente, esse aqui que ficou 5 sobre 10 sobre 1 sobre 100. Da mesma forma, fração sobre fração, conservo a primeira e multiplico pela outra invertida.
Posso cancelar esse zerinho com esse zerinho, vai sobrar 5 vezes 10, que é 50. Então agora nós vamos voltar para cá para resolver a expressão toda. Veja bem, qual foi o resultado disso aqui? O resultado disso aqui nós encontramos que foi 50. E qual foi o resultado desse outro? O resultado desse outro foi 5, portanto aqui mais 5. Isso aqui dividido por isso aqui. E qual foi o resultado desse? Olha o resultado dele aqui, 50. 50 mais 5 aqui, 55 dividido por 50, que fica mais fácil para a gente escrever na forma de fração, vai ficar 55 sobre 50. Notem que eu posso dividir em cima e embaixo aqui por 5. Dessa forma vai ficar 55 dividido por 5 vai dar 11. 50 dividido por 5 vai dar 10. Então deu 11 sobre 10. Como as respostas estão em decimais, para a gente passar essa fração decimal para o número decimal, repare que eu tenho 11,0. É só pegar a vírgula que está aqui e deslocar uma casa para a esquerda, ficando, portanto, 1,1. Assim, a alternativa correta, letra C. Show de bola, questão bem interessante, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!